Todos nós, em algum momento, cruzamos com pessoas que parecem ter como missão tirar os outros do sério. São críticas gratuitas, grosserias disfarçadas, atitudes negativas ou desrespeitos constantes. Essas pessoas difíceis, que Hill chamaria de influências mentais negativas, são mais do que apenas incômodas. Elas testam nossa inteligência emocional. Napoleon Hill, ao estudar a mente de pessoas bem-sucedidas por mais de 20 anos, percebeu algo crucial. A capacidade de manter a calma diante da provocação era uma das características-chave dos grandes líderes e vencedores. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Dominar a si mesmo, especialmente em ambientes hostis, é sinal de força, não de submissão. Mas por que existem pessoas tão difíceis? Por que parecem se alimentar de causar desconforto? E como podemos lidar com elas sem perder nossa essência e foco? Vamos explorar essas respostas à luz de Napoleon Hill. Por que existem pessoas irritantes? Segundo Hill, o comportamento das pessoas está diretamente ligado ao estado mental em que vivem. Muitos carregam frustrações, invejas, traumas não resolvidos e desejos inconscientes de controle. E como ele afirmou, a mente negativa procura companhia. Pessoas difíceis, muitas vezes, estão buscando inconscientemente que você desça ao nível emocional em que elas estão. Quando vem alguém em paz, seguro, confiante, isso as incomoda, pois confronta aquilo que elas ainda não conquistaram internamente. Além disso, a irritação que elas causam pode ser uma forma de sentirem-se no controle, especialmente se forem movidas por ego ou insegurança. Ao provocar uma reação emocional, elas se sentem vitoriosas, mesmo que de forma tóxica. Por que algumas pessoas tentam abalar nosso emocional? Napoleon Hill dizia que os maiores inimigos do sucesso estão dentro da mente: medo, dúvida, raiva e impulsividade. Quando alguém tenta abalar seu emocional, o objetivo, consciente ou inconsciente, é tirar você do seu centro de poder. Pessoas emocionalmente instáveis ou manipuladoras sentem que perderam o controle sobre a própria vida. Então, tentam controlá-lo através de você. Hill chamava isso de influência negativa do ambiente, um dos principais motivos pelos quais ele recomendava proteger a mente contra pensamentos e pessoas tóxicas. Além disso, pessoas que tentam te desestabilizar emocionalmente geralmente sentem inveja do seu equilíbrio, ou medo de serem ofuscadas por sua luz. Portanto, entendê-las como seres em conflito é o primeiro passo para não permitir que afetem você. Os benefícios de manter um espírito brando. Napoleon Hill enfatizava repetidamente o poder da autodisciplina emocional. E manter um espírito brando, ou seja, calmo, racional, generoso e inabalável, é uma das formas mais elevadas de inteligência emocional. Veja os principais benefícios. Você protege sua energia vital. Não se esgota com brigas inúteis. Mantém o foco em seus objetivos, sem se distrair com dramas alheios. Cresce como líder. Quem mantém a calma inspira confiança e respeito. Conserva sua saúde mental. O estresse gerado por conflitos pode afetar sua produtividade, criatividade e até sua saúde física. Você desarma o outro. A calmaria confunde quem esperava reações explosivas. Hill dizia: ninguém pode te ferir emocionalmente sem o seu consentimento. E o espírito brando é o escudo que impede que a negatividade dos outros penetre em sua mente. Em algum momento da vida, todos enfrentamos pessoas difíceis. Aquelas que provocam, manipulam, irritam ou desrespeitam. Napoleon Hill, em seus estudos sobre o sucesso, destacou que o verdadeiro líder é aquele que consegue dominar suas emoções, mesmo sob pressão. Curiosamente, essa sabedoria também ecoa nas Escrituras. A Bíblia, especialmente em Provérbios, nos ensina que o domínio próprio é uma forma elevada de força. Não reagir com ira, mas com discernimento, é o que separa os sábios dos tolos. Hill diria que essa é uma das maiores conquistas mentais do ser humano. O controle sobre si mesmo, mesmo quando tudo convida à perda de controle. Vamos entender como unir essas duas fontes de sabedoria
para lidar com pessoas difíceis sem se deixar arrastar pela negatividade. Primeira, retira-te antes de ficar com raiva. Assim como Hill defendia o afastamento estratégico de influências negativas, a Bíblia orienta: retira-te antes de estourar a altercação. Provérbios 17:14. Evitar um conflito não é covardia, é inteligência. Em Pense e Enriqueça, Hill recomenda que sempre que possível, você não entre no campo mental da negatividade alheia. Isso se alinha com Provérbios 26:20. Onde não há lenha, o fogo se apaga. E onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Portanto, se a pessoa difícil procura acender o fogo da discórdia, não seja você a lenha. Afaste-se emocionalmente, preserve sua energia, e, se necessário, fisicamente também. O verdadeiro poder está em manter-se acima do caos. Segunda, não respondas ao estúpido da mesma maneira que ele. Em Provérbios 26:4 menciona: não respondas ao estúpido segundo a sua tolice, para que tu mesmo não te tornes igual a ele. Napoleon Hill chamaria isso de evitar o rebaixamento do padrão vibracional da mente. Quando você responde a uma provocação com raiva, sarcasmo ou gritos, você desce ao mesmo nível da pessoa que tenta te desestabilizar e perde o controle sobre sua própria mente. Hill enfatiza que os grandes homens e mulheres de sucesso desenvolveram a habilidade de observar sem absorver, responder sem se corromper e manter o foco nos seus objetivos, mesmo quando provocados. A maturidade está em entender que nem todo ataque merece resposta, e que às vezes o silêncio é a linguagem da sabedoria. Terceira, uma resposta dada de maneira calma faz recuar a ira. Quantas vezes uma briga poderia ter sido evitada com um tom mais calmo? A Bíblia ensina: uma resposta quando branda faz recuar o furor, mas a palavra que causa dor faz subir a ira. Provérbios 15:1. Napoleon Hill dizia que a emoção pode ser transmutada. Ou seja, raiva pode ser convertida em foco, dor em motivação e frustração em estratégia. Mas isso só é possível se você escolher a resposta e não for dominado pelo impulso. Responder com brandura não é se rebaixar, é assumir a liderança emocional da situação. Você mostra que está no controle, e essa atitude frequentemente desarma a outra pessoa, pois ela espera confronto e não sabedoria. Quarta, o espírito brando é uma arma espiritual e estratégica. Hill ensinava que manter o controle mental diante dos desafios é um dos maiores ativos do sucesso. A Bíblia chama isso de espírito brando. E há inúmeros benefícios. Desarma o provocador. Protege sua paz interior. Evita consequências maiores, como rupturas familiares, profissionais ou legais. Demonstra maturidade e liderança. Conecta você à sua melhor versão, não à sua versão reativa. Na prática, ter um espírito brando é não se igualar à escuridão alheia. Como Hill dizia, a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto é a sua mente. E essa mente deve ser nutrida com calma, fé, propósito, não com ressentimentos. Sugestões de como lidar com pessoas difíceis. Com base nos ensinamentos combinados de Hill e da Bíblia, aqui estão 4 atitudes práticas. 1. Afaste-se com sabedoria. Nem todo conflito precisa ser enfrentado de frente. Às vezes, afastar-se é proteger a si mesmo. Mantenha a distância emocional de quem insiste em viver na negatividade. 2. Pratique o silêncio estratégico. Você não precisa responder tudo. Muitas vezes, a resposta mais poderosa é não dizer nada e manter sua dignidade intacta. 3. Ore e visualize paz. Ore por sabedoria, como Salomão fez, e visualize o resultado que deseja. Hill incentivava a visualização criativa. A Bíblia encoraja a oração constante. Ambas fortalecem sua mente. 4. Afirme sua identidade. Lembre-se de quem você é. Você é um ser guiado por propósito, inteligência e domínio próprio, não por raiva e reatividade. Repita: eu escolho a paz. Nada e ninguém tem poder sobre minha mente. Lidar com pessoas difíceis é uma das provas mais claras do nosso crescimento interior.
E tanto Napoleon Hill quanto os livros de Provérbios deixam claro: você só vence se vencer a si mesmo primeiro. Aquele que é vagaroso em irar-se é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Ser brando diante da provocação é prova de força, não de fraqueza. É sinal de sabedoria, não de submissão. É marca de um vencedor, não de um covarde. Portanto, da próxima vez que cruzar com alguém difícil, lembre-se, você tem uma escolha. Pode reagir como todos ou responder como os grandes. Você pode descer ao nível da provocação ou subir ao nível da sabedoria. O verdadeiro sucesso começa quando você decide ser inabalável diante do caos e fiel à sua essência diante da crítica. Isso é viver com propósito, como Napoleon Hill ensinava, e com temor ao Senhor, como a Bíblia orienta. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Aqui, você fortalece sua mente com sabedoria prática, espiritual e poderosa, todos os dias.